Esta é a única coisa que impede este F-15 israelita de cair após uma manobra errada. Com os sistemas apagados e operando em silêncio total, 2 pares de caças multifuncionais, F-15 e Hom, partem da base aérea de Hatzerim, no sul de Israel, a 028 Hora Local, a oeste da Eilat. A formação voa a 150 pés acima do Mar Vermelho, antes de descer para uma zona de sombra do radar, que esconde a sua partida sob lacunas de monitorização conhecidas e a topografia natural. Após 5 minutos, eles correm para sul ao longo da costa leste do Egito e viram para oeste, ao norte da ilha de Tirã. À medida que o avião entra em zonas de baixa pressão, o oxigênio começa a ser fornecido nas cabines. Todos os sistemas que não são necessários para o voo ou para a contradetecção permanecem inativos. O piloto líder mantém o olhar fixo no horizonte ao entrar no Mar Vermelho, mas o seu capacete projeta zonas de convergência de radar, marcadores de conexão de dados e características topográficas diretamente no visor. Ele nunca olha para baixo. Azure 227. O piloto líder dá 2 toques no acelerador, 270 km a sul de Sharm el-Sheikh. À medida que os 4 aviões descem para apenas 200 pés para permanecer abaixo de um radar de alerta precoce sudanês suspeito, os 2 atrás dele fecham a formação. Nos 420 km seguintes, eles querem permanecer aqui. Enquanto correm para sul, a água que os seus motores lançam é o único sinal de que estão lá. Embora o F-15I pareça um típico águia de ataque para os olhos destreinados, a sua aviônica, sensors, armamento e outras melhorias são profundamente israelitas e serão em breve postos à prova. A versão de ataque de longo alcance do F-15 de Israel, ou F-15I RAM, foi concebida para missões de penetração profunda com baixo apoio. Os seus 2 tanques de combustível conformados, moldados ao longo da fuselagem, são a sua característica visual mais identificável. Ao contrário dos tanques descartáveis, que aumentam o arrasto aerodinâmico e a secção transversal do radar, estes tanques transportam mais de 4.500 libras de combustível. O visor montado no capacete Elbit, que o piloto do Hom usa dentro da cabine, projetava informações sobre ameaças, trajetórias de alvos e contornos do terreno na viseira do piloto a intervalos de atualização de 40 milissegundos. Para missões que exigem que se mantenha a cabeça erguida constantemente, como esta, isso é essencial. Os pilotos conseguiram viajar 420 quilômetros em altitudes ultra baixas, sem a necessidade de tanques de combustível externos, graças a este capacete integrado e aos tanques de combustível conformados do Hom. Sem esses recursos, o avião teria precisado reabastecer em pleno voo muito mais cedo, aumentando a chance de ser descoberto e reduzindo o tempo disponível para o ataque. Na parte mais perigosa do voo, os recursos de acompanhamento do terreno também diminuíram o esforço do piloto. No entanto, o próximo elo da cadeia está 24.000 pés acima deles, e o voo a baixa altitude só funciona se o momento for o certo. O voo do Hom começa uma subida gradual sobre águas internacionais a sul de Port Sudan a 0239. Depois de ter percorrido 470 quilômetros, chegaram ao ponto mais distante da sua rota segura bem planeada. Além disso, está o espaço aéreo do Iêmen, onde encontrarão posições SAM e radares fornecidos pelo Irão, como plano normal de desvio em caso de emboscada ou avarias mecânicas. Os 4 caças dividiram-se em 2 pares, cada um virando para flanquear o local de encontro a partir de ângulos opostos. O primeiro tanque KC-707 REM é visto no ecrã do radar a 0243. Parando a 24. 0 pés sobre uma caixa que recebeu o nome de código Syrup 6. Pré-informado para antecipar uma configuração de 4 naves, o operador da lança foi instruído a não verificar as comunicações, a menos que fosse absolutamente necessário. É hora de reabastecer antes de entrar. O piloto Hom líder move-se para a posição após dar uma única sacudida nas asas para indicar a sua intenção.
o grande tanque cinzento, com a sua lança de abastecimento já estendida e estabilizada por aletas de controlo ativas, cria uma longa sombra à luz das estrelas. O operador do boom faz um único ajuste de compensação ao conectar-se, direcionando a sonda com um baque metálico para o receptáculo acima da cabine. Em menos de 3 minutos, cada ROM consome combustível suficiente para fornecer-lhes um raio de combate de 600 quilômetros quando totalmente armados. O Mar Vermelho parece tranquilo abaixo deles, mas radares de alerta precoce estão subitamente girando em algum lugar sobre o oceano, além do horizonte. O principal veículo estratégico de reabastecimento aéreo de Israel é o KC-707 REM, que é uma estrutura de Boeing 707 que foi amplamente modificada com equipamento israelita. Aeronaves rápidas como o F-15I podem ser reabastecidas em menos de 3 minutos graças ao seu sistema de entrega de alto fluxo, que pode transferir até 500 galões por passagem. É possível ver estabilizadores ativos em ambas as aletas do conjunto da lança, que mantém o alinhamento do bocal mesmo em condições turbulentas. Aviônica construída em Israel para gestão de tanques e coordenação de missões encriptadas está instalada no REM, juntamente com opções de substituição para priorização de combustível. Ligações de dados de linha de visão que permitem atualizações seguras em pleno voo estão localizadas na fuselagem dorsal, para aeronaves de ataque de longo alcance. O REM ainda é uma tábua de salvação, apesar da sua idade, especialmente em situações em que a base avançada é tática ou politicamente inviável. A longa duração em serviço do REM e o reabastecimento rápido permitiram que o voo ROM atingisse o alvo diretamente durante esta operação. Os F-15Is teriam precisado de uma base avançada, o que teria sido um risco diplomático significativo, ou teriam entrado com uma carga útil menor se este reabastecimento a meio do percurso não tivesse ocorrido. Também precisarão de tantas bombas quanto puderem transportar, dado o seu destino. O pico eletrônico inicial aparece no receptor de alerta de radar do REM por volta das 02:53, a 220 quilômetros da costa do Iêmen. Primeiro, pulsos curtos, seguidos de varreduras esporádicas. E logo os radares inimigos estão, sem dúvida, a girar. De acordo com a sua biblioteca confidencial de sinais, trata-se de um radar de origem soviética, fornecido pelo Irão e operado por Houthi Crews. Para reentrar na zona de sombra do radar, os F-15Is descem 0 pés enquanto permanecem em rota. Um segundo radar com padrões de varredura em leque de maior duração entra em operação 10 segundos depois. Provavelmente um P-19 ou possivelmente um YLC-6M. Esse radar de busca indica uma rede de defesa aérea multinodal coordenada que foi ativada recentemente sobre Sana. Isso indica que eles estão, sem dúvida, no local correto. O piloto ativa o jammer de autoproteção EL-LA-222, alcançando a esquerda e girando um seletor rotativo dentro da cabine. O pod, que está montado no pilão central, começa a funcionar e envia rajadas de energia diretamente através da banda de frequência de cada radar. Os operadores de radar não veem nada de anormal a partir do solo. Havia apenas um leve ruído estático nos seus ecrãs, nenhum rasto, nenhum sinal de aproximação. 3 segundos depois, o segundo ROM, que está em rasto, ativa o seu pod. Através da utilização de uma ligação de dados, os seus 8 pods triplos-duplos coordenam-se para produzir envelopes de impulsos escalonados que imitam a altitude, a direção e a distância. Eles só dispararão contra fantasmas, mesmo que os Houthis comecem a disparar contra eles. Um terceiro radar estabelece contato brevemente antes de o perder. Com base na sua frequência, é provavelmente um radar de controle de fogo. O fator de tensão aumenta ligeiramente com este método, mas nunca chega a um bloqueio total. Felizmente, os seus bloqueadores estão a funcionar exatamente como pretendido.
O pod de contramedida eletrônica aérea de topo de gama de Israel, o Elta L-222, também conhecido como 8222, foi concebido para falsificar, confundir e suprimir os sistemas de radar contemporâneos, sem colocar a aeronave hospedeira em risco de ser detetada. O conjunto de guerra eletrônica neste pod, que está alojado na linha central ou num pilão montado na asa, é capaz de detectar emissões de radar em tempo real e emitir impulsos de interferência personalizados de volta para a fonte. O 8222, em contraste com os interferidores de amplo espectro, grava os sinais recebidos, modifica o seu tempo ou frequência e, em seguida, os retransmite de forma a confundir o radar inimigo quanto à direção e ao alcance. Isto é feito utilizando técnicas de memória de frequência de radar digital. O pod pode realizar esta ação em várias bandas de frequência até 16 vezes simultaneamente. É particularmente mortal aqui, uma vez que se integra com o computador de missão da aeronave. Neste caso, o pod recebe classificações de alvos do sistema EW integrado na ROM, o que lhe permite realizar sequências de spoofing precisas sem microgestão do piloto, uma capacidade crucial para os eventos que se avizinham. Os F-15 cruzam uma crista baixa 18 km a noroeste de Sana por volta da 0306. É difícil esconder o terreno a partir deste ponto. No radar, eles estão completamente expostos. Os pilotos mantêm a altitude a 2,000 pés e aceleram até 480 nós, na esperança de que não haja ninguém com lanças de defesa antiaérea na área. A silhueta negra de Sana aparece no horizonte à medida que os pilotos se aproximam do destino. Utilizam sobreposições de alvos exatos do Aeroporto Internacional de Sana, em conjunto com o visor HUD nos seus capacetes. A presença de 6 porta-drones Shahed 136, 4 unidades de radar móveis e um posto de comando suspeito a operar no aeroporto tinha sido confirmada por imagens de satélite captadas apenas 12 horas antes. Embora tenha sido de curta duração, a adrenalina toma conta da cabine principal, fazendo com que a respiração do piloto se torne mais lenta. Os sistemas de mira compensam a pequena vibração da aeronave a esta velocidade, resultando num bloqueio sólido, apesar da turbulência. Cada ROM está equipado com 4 mísseis Rampage, posicionados em suportes reforçados sob as asas e com corpos elegantes e angulares que são quase invisíveis no HUD. O oficial de armas introduz as coordenadas no sistema de controlo de fogo na parte traseira de cada F-15. Não são necessárias alterações. O GPS pré-carregado com backup inercial encriptado alimenta os mísseis. O líder de voo anuncia a tão esperada chamada de libertação de armas às 0307, quando a formação está a 20 km do aeroporto e se aproxima. O primeiro Rampage sai rapidamente dos trilhos meio segundo depois, e mais 7 seguem-no. O propulsor de cada Rampage acende após uma breve pausa ao sair dos trilhos. À medida que o míssil se inclina ligeiramente para nordeste em direção a cada alvo pré-programado, a aceleração abrupta o impulsiona para a frente em um clarão ofuscante. Os 4 pilotos ROM dispararam sua salva inicial em 6 segundos, lançando um total de 8 mísseis que atualmente viajam a Mach 1,5. O tempo quase simultâneo estará dentro do planejado, mesmo quando os seus instrumentos indicam varreduras de radar ativas a entrar em funcionamento a partir de 3 nós diferentes a leste da sua posição. A formação mantém-se no curso durante 28 segundos. O impacto inicial é registrado no depósito de gasolina a 038, um hangar de manutenção, a principal instalação de armazenamento de drones e o edifício de comando explodem 3 segundos depois. Os receptores de alerta de radar agora estão a gritar com avisos de controlo de fogo enquanto os pilotos viram bruscamente para sul, causando explosões secundárias sobre a pista de aterragem. A Israel Aerospace Industries e a Israel Military Industries colaboraram para construir,
Os mísseis ar-terra de precisão e longo alcance Rampage que estes jatos acabaram de disparar destinam-se a ataques de penetração profunda em plataformas não furtivas e derrotam as defesas aéreas contemporâneas usando a sua incrível velocidade e padrões de voo astutos. Lançado a partir de pilões de caça normais, tem cerca de 4 cm de comprimento, voa a Mach 1,5 e tem um alcance de mais de 145 km. Não existe nenhum localizador terminal. Em vez disso, as localizações exatas dos alvos são pré-programadas no Rampage. A ogiva pode entrar em hangares reforçados, bunkers e depósitos de combustível, pois foi concebida para alvos reforçados. Os primeiros 4 alvos de alto valor foram atingidos pelo Rampage antes, mesmo que as defesas aéreas do Houthi percebessem que estavam a ser atacadas, graças à sua velocidade e direção passiva. A ativação do radar às 03:06 teria permitido o controle de fogo em questão de minutos sem essa velocidade, provavelmente levando à perda de pelo menos uma aeronave. Os defensores também foram privados de um bloqueio IR de última hora devido à falta de emissões terminais. Os Houthis, no entanto, tiveram um pouco mais de tempo, o que foi terrível para os israelitas. A formação se rompe fortemente para bombordo e estibordo após a sua passagem inicial. Os alvos restantes alinham-se nos seus visores, enquanto os F-15 se aproximam para outra passagem. Cada piloto procura agora disparar os seus mísseis primeiro, numa corrida desenfreada. Ninguém quer regressar com mísseis restantes. A 0310, os F-15 fazem uma subida de desempenho máximo, empurrando o nariz 60 graus para cima a toda a potência, com todos os alvos no aeroporto agora transformados num parque de estacionamento. O sistema de alerta de ameaças dispara com sons agudos ao subir para 12. Eles são alvos dos radares de aquisição SA-6. Enquanto a formação continua subindo, o piloto que vem atrás grita quando o míssil com rumo 268 é lançado. Mesmo a essa distância, os rastros de exaustão de 2 assinaturas, confirmadas como SA-6, podem ser vistos subindo da base aérea de Al-Dailami, para dificultar a localização dos alvos. O Vuhom rapidamente lança chaff e realiza uma divisão defensiva, com as aeronaves se separando. A única opção é subir, não há tempo para descer. Apesar do arrefecimento da cabine, o piloto líder pressiona firmemente o acelerador para o pós-combustão. Com a testa coberta de suor, a sua máscara de oxigênio pressiona firmemente o seu rosto enquanto o impulso abrupto o empurra para trás. O seu ecrã exibe o processamento de dados em tempo real das ameaças. 2 mísseis estão a aproximar-se a Mach 2,5, 32 km atrás. Levará cerca de 39 segundos para os mísseis alcançá-los nessa velocidade, enquanto o SA-6 levará 38 segundos para atingir a sua altura máxima. Às 03:15, a formação chega à costa, mas os mísseis continuam a segui-los. Mas agora que estão perto do seu alcance máximo e não têm um radar fiável, a sua orientação torna-se imprevisível. Desesperados por um acerto, os artilheiros passam-lhes as trilhas fantasmas anteriores. Os mísseis viram repentinamente para norte e detonam inofensivamente alguns quilômetros atrás do avião que os persegue. Felizmente, nenhum dos F-15 foi danificado, mas os seus fatos de voo não foram exceção. O ataque israelita com F-15 ao aeroporto controlado pelos Houthis foi mais do que uma manobra tática. Foi uma proclamação, uma mensagem e uma mudança deliberada na dinâmica de dissuasão do Médio Oriente. Israel deixou claro que nenhuma ameaça ficará sem resposta e que nenhum proxy é insuperável, ao optar por realizar um ataque aéreo direto e de alta precisão contra um alvo fortificado localizado nas profundezas do território controlado pelos Houthis. Israel está a negociar uma situação estratégica precária no momento deste ataque. A doutrina militar israelita mudou de contenção para neutralização proativa, à medida que as milícias apoiadas pelo Irão aumentaram a sua presença em toda a Síria, Líbano
Iraque e agora Iêmen. Graças aos sofisticados drones iranianos e às armas de mísseis de longo alcance, os Houthis, que antes eram considerados um incômodo regional limitado à Península Arábica, evoluíram para uma ameaça estratégica que pode afetar a segurança do Mar Vermelho e até mesmo a aviação civil israelita. Israel alcançou vários objetivos ao mesmo tempo ao atingir uma pista de aterragem vital usada para lançamentos de drones e apoio logístico. Inicialmente, impediu a capacidade dos Houthis de realizar mais ataques de longo alcance contra alvos israelenses ou marítimos. Em segundo lugar, demonstrou o quão fraca era a infraestrutura militar dos Houthis, apesar dos seus esforços para fortificar as suas posições. Em terceiro lugar, dissuadiu não apenas os Houthis, mas também Teherã, o Hezbollah e outras partes que observam de perto a região. No entanto, os efeitos deste ataque estendem-se muito além do raio da explosão. A atividade israelita está a ser avaliada à luz das mudanças nas alianças regionais em várias capitais do Golfo. A Arábia Saudita encontra-se atualmente numa situação diplomática difícil, após anos de luta para conter a ameaça Houthi. Embora Riad tenha recentemente procurado diminuir as tensões através do envolvimento com o Irão e os Houthis, o ataque israelita traz as forças armadas de volta ao cenário e pode tornar os esforços de paz mais difíceis. No entanto, muitos estados do Golfo verão discretamente esta operação como um lembrete do que Israel pode realizar e do que eles próprios, frequentemente limitados politicamente, não podem fazer publicamente. O ataque será visto em Teherão como uma continuação da guerra secreta. No mínimo, as suas redes operacionais terão sido danificadas e os conselheiros iranianos infiltrados nas tropas Houthis poderão ter sido afetados. O poder aéreo de precisão e a inteligência em tempo real estão a minar a profundidade estratégica do Irão, que se baseia na assimetria e na guerra por procuração. A maturidade da doutrina de Israel e o seu profundo conhecimento da matriz de perigo são demonstrados pela sua capacidade de levar a cabo tais operações sem agravar as tensões regionais. O ataque representa tanto um risco como um alívio para os Estados Unidos. Por um lado, alivia a pressão sobre as tropas americanas no Mar Vermelho, que têm sido frequentemente ameaçadas por drones e mísseis Houthis. No entanto, se o Irão ou os Houthis alargarem o seu conjunto de alvos em resposta, isso poderá envolver ainda mais os Estados Unidos no complicado raciocínio retaliatório da região. Nas capitais regionais, o apoio silencioso de Washington ao ataque, ou a falta dele, será analisado de perto. As repercussões políticas serão sentidas imediatamente no Iêmen. Para evitar parecer fraco perante o seu público interno e na região, a liderança Houthi estará sob pressão para reagir. Qualquer escalada aberta poderá levar a uma coligação de atores anti-Houthis, encorajados pelo sucesso israelita ou, pior ainda, a mais ataques israelitas. Mensagens de alto risco poderão mais uma vez visar as populações civis, que já sofrem de fome e guerra. Do ponto de vista estratégico, o ataque de Israel é provavelmente apenas o início de uma campanha mais ampla que combina capacidades cibernéticas, operações especiais e monitoramento espacial em uma reação multidomínio à arquitetura regional do Irã. O ataque a centros de comando, instalações de radar e locais de lançamento de drones aponta para uma estratégia metódica, em oposição a uma retaliação simbólica. E isso levanta a questão crucial. Isso vai desencadear ou desencorajar o próximo lançamento? Os objetivos de Israel são óbvios por enquanto. O preço da agressividade será pago na fonte, bem como nas fronteiras. E essa percepção pode ser um divisor de águas numa área onde os proxies sempre funcionaram sob a premissa de distância segura e negação plausível. Por enquanto, adeus.